Amados, a paz do Senhor, hoje estaremos dando continuidade ao projeto proposto pelo missionário Alain, projeto de leitura da Palavra do Senhor Deus. Nós estamos passando pelo livro de Levíticos. Hoje leremos 2 capítulos, 16 e 17. Estou utilizando a minha versão Bíblia de Estudo atualizada, King James. Tome posse da versão que você tiver ao seu alcance e seremos todos muito abençoados pelo Senhor Deus. Capítulo 16. Depois que os filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam diante de Yahvé, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Ele disse: fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará o turbante, também feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter realizado o ritual da expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes, mediante 2 pedras, uma com o nome de Yahvé e outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, esse será apresentado vivo ao Senhor, para fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado e ir para Azazel, no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado, e em seguida realizará o ritual de expiação por si mesmo, e pela sua casa, e imolará o novilho. Encherá então o incensário com brasas ardentes tiradas do altar, de diante de Yahvé, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Colocará o incenso sobre o fogo, diante do Senhor. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório, que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Depois tomará um pouco do sangue do novilho e com o próprio dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Em seguida, também com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa ou propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo, e levará o seu sangue também para detrás da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá assim o rito de expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro, que permanece com eles, no meio de suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar para fazer expiação no santuário até quando sair. Depois que tiver feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a comunidade de Israel,
sairá e irá ao altar que está diante do Senhor e celebrará no altar o ritual da expiação. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre todas as pontas em forma de chifres moldados no altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Concluída a expiação do lugar santíssimo, da tenda do encontro e do altar, fará aproximar o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. Versículo 22. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar gordura do sacrifício pelo pecado. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar suas vestes e banhar o corpo em água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo, e sua pele, e sua carne, e os seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as suas vestes, banhar seu corpo com água, e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Portanto, nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós sabate, um momento sabático de descanso total, para constrangimento de vossas almas e jejum. É, pois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, realizará o ritual da expiação. Colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas, fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Isso será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito da expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez tudo conforme Yahvé, o Eterno, havia ordenado expressamente a Moisés. Capítulo 17. Então o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Tu lhes dirás: Isto é o que ordena Yahvé.
Todo homem da casa de Israel, que no acampamento ou fora dele sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito, sem o trazer à tenda do encontro para fazer dele uma oferenda ao Senhor diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado e será eliminado do meio do povo. Deste modo, os sacrifícios que os filhos de Israel agora fazem em campo aberto passarão a realizar ao Senhor, entregando-os ao sacerdote, a fim de oferecê-los ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os apresentarão como sacrifício de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifício aos ídolos em forma de bode, os quais prestam culto imoral. Isto é uma lei perpétua para eles e para todos os seus descendentes. E dir-lhe-ás ainda: todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente no meio de vós, que oferecer um holocausto ou um sacrifício, sem o trazer à entrada da tenda do encontro, para oferecer a Yahvé, esse homem será eliminado do seu povo. Todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse que comeu sangue, e o exterminarei do meio do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vou-lhe tenho dado para cumprir o ritual de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esta é a razão pela qual eu ordeno aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel, ou estrangeiro residente entre vós, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o seu sangue e recobri-lo com terra. Pois a vida de toda carne é o sangue. Por isso eu ordenei aos filhos de Israel: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda carne é o sangue, e todo aquele que comer será eliminado. Toda pessoa, cidadão ou estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes e banhar-se com água. Ficará impuro até a tarde, e depois ficará puro. Mas se ele não as lavar e não banhar o seu corpo, carregará o peso de sua culpa. Bem, amados, essa foi a leitura para o dia de hoje. O impactante é que, ainda no capítulo 16, o primeiro versículo, Deus vai dizer o seguinte: depois que os filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam diante de Yahvé ao Senhor uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. O capítulo 10 de Levíticos vai falar sobre esse evento, onde dois dos filhos de Arão, Ofni e Finés, algumas traduções afirmam que eles levaram fogo estranho à tenda do encontro, e por essa razão Deus acabou por exterminá-los. Não vou entrar muito no assunto, porque ele até é demasiadamente impactante, mas nós precisamos compreender, irmãos, que Deus ele não aceita qualquer tipo de adoração. Por mais que nós tenhamos boa vontade em adorá-lo, precisamos buscar conhecer qual é a vontade dele. É claro que nós jamais conseguiremos alcançar
o nível de adoração perfeita que realmente toca o coração do Senhor Deus. Mas naquilo que nos for possível, nós precisamos buscar entender da melhor forma possível e da forma mais santa possível como agradar o coração do Senhor Deus e como honrá-lo através da nossa vida, através da nossa adoração, através do nosso louvor a Ele, através dos nossos cultos, do nosso sacrifício. Em tudo, precisamos buscar entender como nós devemos honrar o Senhor Deus. A leitura da palavra, irmãos, ela é muito importante. Oséias, no capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Deus. Isso é maravilhoso. E tem um evangelista norte-americano, G. White Moody, falando a respeito da palavra do seu Deus, a respeito da Bíblia, ele diz o seguinte: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Que essa leitura possa surtir efeito positivo na sua vida espiritual e possa contribuir com a sua vida ministerial. Até a próxima, fique com Deus.